Há uma expressão francesa, não é, que se usa bastante na filosofia, raison d'être. Essa expressão, razão de ser, ela é usada quando filósofos querem explicar a razão de ser de algo. Não é? O que faz algo ser o que ele é e que explica não só a sua utilidade, não só o para que ele serve, mas explica inclusive sua natureza. E salvo exceções, as pessoas em geral, elas se desfazem muito rápido daquelas coisas que são desprovidas de uma raison d'être, de uma razão de ser. Em geral, quando as coisas perdem a sua razão de ser, nós simplesmente nos desfazemos delas. Não é? Nós não acumulamos coisas que perderam a sua razão de ser. Aliás, quando você vai lá e pesquisa, não é, transtornos compulsivos, como, por exemplo, o transtorno compulsivo acumulativo, você vai lá no DSM-5, você vai ver isso. Não é? Você vai ver que é um transtorno quando pessoas acumulam coisas que perderam a sua razão de ser e elas acumulam por outras situações que não correspondem, por exemplo, com aquilo que seria o esperado. E o que seria esperado? Que quando estivéssemos diante de coisas que perderam a sua razão de ser, nós simplesmente nos desfizéssemos delas. Aliás, isso é o que explica o porquê é estarrecedor o estado dessa cultura do desperdício que nós conhecemos muito bem, que é a cultura simplesmente do descartável. E o descartável a gente sabe, não é? Ele é descartável porque a partir do momento em que ele perde a sua razão de ser, ele simplesmente não serve mais para nada, a gente joga fora. Então, nessa cultura do descartável, do descarte, o lixo aumenta muito, né? E então, essa acumulação dessas coisas que perdem a sua razão de ser também trazem impacto para a vida humana como um todo. Eu queria falar nessa hora sobre não a maneira pela qual nós lidamos com as coisas que perdem a sua razão de ser, mas eu quero levar essa discussão da razão de ser das coisas, que faz com que a gente, inclusive, se desfaça delas, quando elas perdem a sua razão de ser, ou usamos elas para outros fins que não são aqueles para os quais elas foram, por exemplo, forjadas, ou criadas, ou estão disponibilizadas a nós. Eu quero falar sobre uma passagem muito bonita do Sermão do Monte de Jesus. Na verdade, depois daquela abertura magnífica das bem-aventuranças, Jesus se dirige aos discípulos e também às multidões, mas o importante é saber que as multidões escutam o discurso do monte de Jesus, porque Jesus dirige inicialmente esse discurso aos seus discípulos. E então, dirigindo-se aos discípulos, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Nessa belíssima passagem do início do Sermão do Monte, Jesus oferece aos seus discípulos duas imagens. E a primeira imagem é a imagem deste sal da terra. Ele diz, vós sois o sal da terra. E a gente sabe que o sal, principalmente naquele contexto, né, em que carecia-se daquilo que a gente não carece hoje, que são dos conservantes e de todos aqueles outros equipamentos que a gente usa para conservar os nossos produtos, né? Uma geladeira, por exemplo, se usava o sal para dois fins básicos. Primeiro, para conservar alimentos
né? Então você esfrega o sal numa carne para que a carne possa ser conservada, ou você usa o sal para o tempero, para temperar o alimento, para que o alimento fique saboroso. Então o sal tinha essa finalidade. Só que o que acontece? Quando o sal perde a sua raison d'être, quando o sal perde a sua razão de ser, o sal não sofre uma alteração no seu visual. O seu visual é o mesmo, a sua cor é a mesma. Quando a gente olha, a gente não identifica que o sal perdeu a sua razão de ser. A gente só sabe que o sal perdeu a sua razão de ser porque a gente esfrega o sal na carne e a carne não é conservada. A gente usa o sal para temperar o alimento e o alimento não tem mais sabor nenhum. Ou seja, quando isso acontece, o sal perde a sua razão de ser. Então, o que se costumava fazer? O Carson lembra isso no seu comentário, essa passagem, que nas lajes, não é? Isso era muito comum, porque na laje, nesse contexto, não é? Do tempo de Jesus, não é? Você tem ali o telhado como uma espécie de acesso, um alçapão, digamos assim, que é por onde, inclusive, entram os móveis, né? Muito diferente do que acontece, por exemplo, em nossos apartamentos. A gente, né, tenta transferir as coisas ou pela janela ou pela porta, né? Dependendo se for um piano. Né? Mas, naquele contexto, era comum você abrir o telhado e você desce os móveis. Foi assim que, por exemplo, aquele paralítico foi descido de lá do telhado para que Jesus pudesse atendê-lo. Então, o que se fazia? Quando o sal perdia a sua razão de ser, ele era jogado em cima da laje para cumprir uma outra utilidade, que era para impedir, inclusive, infiltração, para contribuir para que aquela laje pudesse ser de uma maneira preservada de qualquer tipo de infiltração. Mas o que acontecia? Se jogava ali o sal na laje e os homens pisavam, porque a laje é um lugar que se caminha facilmente, era um lugar onde tinha, inclusive, era um espaço de convivência, não é? Como lembra o Carson, né? Então era comum as pessoas pisarem ali e nem sabiam da razão de ser daquele sal estar ali. Mas o fato é que o sal que foi jogado fora, note, ele não foi jogado fora simplesmente, né, para nada. Ele foi jogado ali para cumprir uma outra utilidade que não seria a sua própria, correspondente à sua própria natureza, à sua razão de ser. Ora, nessa primeira imagem, e levando em consideração o contexto do desafio da pandemia para as nossas igrejas, a maior tentação é a igreja perder a sua razão de ser. Ser sal da terra no meio de uma pandemia é garantir que a igreja não vai perder a sua razão de ser para ser útil de uma outra forma que não corresponde à sua própria natureza. Meus irmãos, a igreja não deve ser usada para fins que não sejam aqueles para os quais Deus a designou. A igreja tem uma razão de ser. Por isso, todas as vezes que a igreja é usada, como, por exemplo, uma potência política, como potência de voto, como quando a igreja é usada simplesmente para cumprir algum anseio pessoal de um pastor, por exemplo, ambicioso, ou de um grupo de pastores ambiciosos que querem poder a qualquer custo. Quando a igreja é usada para fins que não correspondem àqueles para os quais ela foi designada a ser, ou seja, quando ela não cumpre a sua razão de ser, ela deixa de honrar a Deus e passa a ser usada para os homens, mas de uma maneira desprezível, de uma maneira em que ela é pisoteada pelos homens por não cumprir mais a sua razão de ser. Me parece que Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para o fato de que eles não deveriam simplesmente perceber que eles deveriam cumprir a sua razão de ser, mas de que eles deveriam evitar ser usados para qualquer outro fim que não fosse aquele do discipulado, aquele que correspondesse ao ato de seguir a Jesus. Em contrapartida, Jesus oferece uma segunda imagem, a imagem da luz do mundo, quando ele diz:
Vós sois a luz do mundo. Diferente de quando ele disse que vós sois o sal da terra, ele não apresenta afirmativas e direcionamentos, ele apresenta negativas. Veja o que ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. É muito interessante. Eu me lembro que quando eu fiz o intercâmbio, antes de estudar na Alemanha, e fiz o intercâmbio lá em Munique, eu fiz uma viagem, daquelas que a gente põe a mochila nas costas e vai atravessar para conhecer aí o mundo, né? E aí eu peguei um trem, num daqueles horários que são baratos demais e que a gente viaja a madrugada inteira para poupar dinheiro do hotel. E a gente atravessou de Munique até Roma. E eu me lembro que quando a gente estava saindo do território da Alemanha e entrando no território da Itália, a gente via várias cidades situadas nesses montes, não é? Nessas altitudes daquele trajeto, e era incrível, porque você ia de um breu incrível a um momento de luz, e essa luz vinha de cima. Eu fico imaginando nos tempos de Jesus, em que esse breu, essa treva era muito mais densa. E ver uma cidade de longe não significava apenas enxergar a cidade, significava enxergar o entorno. Quanto mais a gente se aproxima da cidade, mais a gente vê as coisas ao redor. A gente não está vendo só a cidade, a gente está vendo o mundo à nossa volta. É disso que Jesus está falando. Veja o que ele diz: nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto ou colocam debaixo da cama. Se você quer iluminar todo o ambiente, você coloca a candeia lá em cima, você coloca a candeia lá no alto, você coloca a vela num lugar em que ela possa iluminar todo o ambiente, porque o seu objetivo é ver as coisas. Então, mais uma vez, a luz tem um raison d'être. O raison d'être da luz, a razão de ser da luz, não é olhar a luz, não é causar admiração. A luz não é uma obra de arte a ser contemplada. Melhor dizendo, a vela não é uma obra de arte a ser contemplada. A vela é o instrumento que cumpre a sua razão de iluminar o mundo ao redor e as pessoas poderem transitar naquele lugar, naquele espaço, e se verem e se enxergarem. Então, se você pega aquela vela e coloca num lugar ruim, ela não vai cumprir a sua razão de ser. Note que mudou a situação. Se o sal perde inerentemente a sua razão de ser e por isso ele é jogado fora, não presta mais para aquilo que ele tinha e agora é usado para outros fins que não são aqueles da sua razão de ser. Agora a gente tem, vós sois a luz do mundo, mas uma luz que é tirada do seu lugar e colocada em outro lugar. Ela não perde a sua natureza como o sal perdeu, entende? Ela não perde a sua razão de ser como o sal perdeu, inerentemente a ela, mas porque ela é tirada de um lugar e colocada em outro que não é estratégico, ela não cumpre a sua missão, ela não cumpre a sua razão de ser. A segunda lição que esta passagem do Sermão do Monte tem para a igreja no meio dessa pandemia é de que ela precisa se posicionar no lugar certo. E o lugar certo da igreja, o lugar onde a igreja deve estar presente na esfera pública, é o lugar onde ela não aparece. Deixa eu explicar isso melhor. J.I. Packer, num belíssimo livro chamado Na Dinâmica do Espírito, ele disse que a igreja deveria seguir o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo, que é aquele de não falar de si mesmo, mas daquele que enviou, de tornar a obra de Cristo cada vez mais vista pelos homens. Então, essa visão, esse ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. E esse deveria ser o ministério da igreja. O ministério do holofote. O que é um holofote? Um holofote, quando ele está no lugar certo, a gente não vê ele. Ele não está diante de nós. Nós não olhamos o holofote, porque ele fica escondido. Mas ele fica num lugar perfeito para que aquilo que precisa ser visto seja visto. O lugar da igreja não é o lugar do palco. O lugar da igreja não é no centro do palco. Um pastor, uma igreja, uma congregação, uma reunião de crentes jamais poderia olhar para o seu ministério como centralidade. O ministério da igreja não é fazer da igreja o centro de
toda a atenção, mas é fazer de Cristo o centro de toda a atenção. Por isso, ela é obcecada, é uma santa obsessão, meus irmãos. Ela é obcecada por tornar a obra de Cristo visível no seu desaparecimento. Porque a igreja sabe que quando ela desaparece, a obra de Cristo aparece. Mas por que a obra de Cristo aparece? Porque as obras da igreja, não é que a igreja ficou calada, não é que a igreja ficou quieta, não é que a igreja cruzou os braços e não fez nada, é que a igreja está fazendo o seu trabalho no lugar certo, ela está agindo no lugar certo, ela está posicionada no lugar certo, e suas obras não dizem respeito só a ela, mas dizem respeito a todo o seu redor. E esse derredor, que é abençoado pelas obras da igreja, é aquele momento em que as pessoas que estão à volta e que estão provando das obras da igreja, elas não olham para a igreja e glorificam a igreja. Veja como Jesus diz: resplandeça a vossa luz. Então, depois de duas negativas, ele faz uma afirmação, e ela é imperativa: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é para que os homens vejam a igreja, não é para que os homens vejam seus pastores, presbíteros, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É como se toda a obra da igreja fosse uma espécie de luz que permite as pessoas enxergarem não a igreja, mas a Deus, e por isso elas não glorificam a igreja pelas obras, elas glorificam a Deus porque sabem que aquelas obras não foram realizadas por homens, mas foi realizada por Deus, e Deus as realizou através de uma igreja piedosa e que cumpre a sua razão de ser. Qual é a melhor maneira de sermos sal da terra e luz do mundo na igreja? Em primeiro lugar, não perdendo a nossa natureza, não esquecendo a nossa natureza do discipulado, do seguir a Jesus, de sermos fiéis a Jesus. Em segundo lugar, de evitarmos sair do lugar que nos cabe. Qual é o lugar da igreja no mundo? Qual é o lugar da igreja no mundo? Onde a igreja deve estar? É ali que ela vai fazer todo o entorno ver a glória de Deus. E não é isso que está acontecendo ali com Jesus e as multidões? Leia os primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus. Você vai ver que ele começa o Sermão da Montanha com silêncio. As multidões estão ali presentes, os discípulos, Jesus, e das multidões saem os discípulos. E Jesus se dirige a eles e fala aos discípulos. Mas quem está ouvindo o discurso todo não é só os discípulos, as multidões. Como a gente percebe no último versículo do Sermão da Montanha, as multidões ficam maravilhadas, ainda que a pregação de Jesus tenha sido dirigida para os seus discípulos. É hora de a gente devolver isso para Jesus de uma outra maneira. É hora de a gente adorar a Jesus. É hora da gente glorificar a Jesus com as nossas boas obras, para que o mundo glorifique a Jesus, para que o mundo dignifique a Jesus, para que o mundo veja Jesus. C.S. Lewis dizia, não é? Isso ele diz lá no Teologia é Poesia, uma pergunta lá no Peso da Glória, ele dizia que eu acredito no cristianismo como acredito no sol, não porque eu veja, mas porque por meio dele eu vejo todas as outras coisas. Que a igreja seja assim, como o sol, que ela não seja vista e glorificada porque ela é vista, mas na sua invisibilidade, ela possa, através de suas obras, permitir com que o mundo inteiro possa ver o que ele não veria sem a igreja.